Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre localização e orientação. Bom, eu acredito que vocês já saibam que os mapas, cartas, plantas e que as imagens de satélite, elas são ferramentas muito boas para a gente conseguir se localizar no espaço geográfico, saber onde nós estamos e também saber onde as coisas estão acontecendo. Agora, quando a gente pensa em caminhos a se fazer, a gente precisa ter uma orientação. Imagina, por exemplo, um navegador saindo pelo oceano sem saber o caminho a seguir. Então, orientação é uma coisa estratégica. Bom, eu nunca saí de barco oceano afora, mas eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com um caminho quando eu mudei de escola, quando eu fui do 5º ano para o 6º ano. E eu trouxe isso numa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Nessa imagem que está projetando aí, mostra duas escolas. Aí em cima é a Escola Municipal Araci Muniz Freire, onde eu estudei do 1º ao 5º ano. E nessa fotografia embaixo é a Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, onde eu fiz do 6º ao 9º ano. E agora eu estou passando para mostrar sem as imagens o caminho de uma escola para outra. Então, olha aí o caminho em azul que eu tinha que fazer se eu quisesse ir da Escola Municipal Araci Muniz Freire para a Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, ali entre Magalhães Bastos e Realengo, zona oeste aqui do Rio. Bom, se eu jogo isso num daqueles aplicativos que ensinam os caminhos para gente, eu tenho essa dica aqui, ó, onde nessa primeira parte mostra que eu teria que seguir na direção sudeste. Mas como é que eu sei o que é direção sudeste para fazer um caminho? Aí que tá. Eu vou dar umas dicas para vocês de orientação para a gente ficar craque em norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, oeste, por aí vai. Então, eu vou mostrar para vocês essa outra imagem. Essa imagem, a gente tem aí nesse fundo branco uma rosa dos ventos. E na mão dessa pessoa aí uma bússola. Mas vamos focar na rosa dos ventos. Então a gente tem aí como cruzados aí bem grandes os 4 pontos cardeais. N de norte, S de sul, L de leste, O de oeste. E ali menorzinhos a gente tem os pontos colaterais. Um ponto colateral é um ponto que fica entre 2 pontos cardeais. Por exemplo, entre NL, norte e leste, a gente tem o NE, que é o nordeste. Entre leste e sul, a gente tem o SE, o sudeste. Entre sul e oeste, SO, a gente tem o sudoeste. Entre oeste e norte, a gente tem o NO, o noroeste. E a bússola é um instrumento importante para a gente entender isso. Eu trouxe o mapa impresso e eu vou mostrar como a gente orienta um mapa para vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, essas imagens de satélite que nós conseguimos tirar da internet, elas não vêm com o norte da imagem pronto. Mas existe uma convenção e a gente já sabe que o norte, ele sempre acompanha, ele sempre aponta para a parte de cima da imagem de satélite. Então, por isso que eu coloquei essa setinha aqui. E o instrumento que eu vou usar para orientar é esse aqui, ó, a bússola, certo? A bússola, ela é esse instrumento que tem uma agulha que aponta sempre para o norte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o norte da bússola ao norte da imagem de satélite para poder orientar esse mapa, colocar esse mapa bem aprumado. Você pode estar estranhando que aqui, ó, a gente não tem... Aqui a gente tem o N e o S igual ao português, mas aqui tem W e E. Por que essa diferença? Porque essa bússola está em inglês. Então o N é de north em inglês, que é norte em português, certo? Então começa com N igual. O S é de south, que é sul em inglês, começa com S também. Mas olha esse W aqui, é de west, que é oeste em inglês. E o E é de east, que é leste em inglês. Então a gente vai ter essas mudanças, ó, entre norte e leste. Aí a gente vai ter o nosso nordeste, entre sul e leste o sudeste, entre sul e oeste o sudoeste,
entre norte e oeste, o nosso noroeste. A bússola, ela é atraída, a agulha da bússola, pelo campo magnético da Terra. O núcleo da Terra ele é formado de níquel e ferro, então exerce um campo magnético que vai atrair essa agulha para o norte magnético do planeta. Então é só a gente colocar o Nzinho na direção da agulha vermelha da bússola. Pronto, já temos o início da orientação. Agora eu tenho que alinhar o norte da bússola com o norte da imagem, certo? Então, ó, eu tenho que colocar aí os dois alinhadinhos. Então, agora sim, se eu estou andando na rua com essa imagem e com a bússola, eu sei que se eu quiser ir para o norte, é para lá. Se eu quiser ir para o sul, é para cá, oeste, leste, nordeste, noroeste, por aí vai. Então, vamos notar uma coisa, ó. Já que o mapa está alinhado, se eu coloco aqui, percebam que esse primeiro... Opa, deixa eu alinhar aqui, prontinho. Que esse primeiro trecho aqui, ó, ele é sudeste. Se eu venho para esse aqui, sudoeste. Se eu venho para esse aqui, ó, noroeste. E por aí vai. Gustavo, e se eu não tiver uma bússola? Nem uma bússola igual essa que você trouxe, nem uma bússola no meu celular. Como é que eu faço? Bom, tem outras estratégias. Olhando para o céu ajuda bastante. Por exemplo, o movimento aparente do Sol. Notem que o Sol ele nasce ali, ó, na direção leste, né? Dependendo da época do ano, ele pode estar um pouquinho desajustado, mas ele está quase sempre ali pertinho do leste quando ele nasce. Inclusive, ao longo do ano, você pode observar se o Sol, vai ver que o Sol ele nasce em lugares um pouquinho diferentes, mas sempre perto do leste. E ele se põe para o oeste, beleza? Tem uma dica. Você viu o Sol nascendo ou o Sol se pondo? Você pode usar as suas mãos para se orientar. Por exemplo, eu vi o Sol se pondo. Se você estende a sua mão esquerda para onde o Sol está se pondo, automaticamente a sua mão direita ela está para onde o Sol nasce, você está de frente e de costas para os pontos cardeais. Então, sua mão esquerda está para o oeste, a direita para leste, você está de frente para o norte e de costas para o sul. Mas, Gustavo, e se tiver de noite? Tem jeito? Tem alguma forma de eu me orientar? Pior que tem. Você pode usar uma constelação, o Cruzeiro do Sul, que eu vou projetar agora para vocês. Então, notem aí, olha, o Cruzeiro do Sul é uma constelação em formato de cruz. Ela é bem fácil de achar no céu, né? Como a gente sabe, devido aos movimentos da Terra, nem sempre o Cruzeiro do Sul está no mesmo lugar, mas ele é bem facinho de achar observando. Então, notem que a parte de baixo do Cruzeiro do Sul é uma estrela mais afastada. Estão vendo? Então, se você for prolongando na sua imaginação 5 vezes o Cruzeiro do Sul para baixo, você está na direção do Polo Sul. Então, você tem o Sul, certo? Se você vira de costas para essa direção, automaticamente você também vai estar de frente para o norte, com a mão esquerda para o oeste e com a mão direita para leste. Beleza? Então, agora que a gente já tem uma ideia melhor dessas orientações de como se achar no espaço, é uma hora interessante para a gente perceber por que ali era sudeste. Então, vamos voltar na imagem de satélite que mostra as duas escolas onde eu estudei. Então, vamos lá. Percebam que eu coloquei ali em vermelho uma seta indicando o norte desse mapa. E vamos ver por que aquele primeiro trechinho ali, por que fala que é o sudeste. Vamos dar uma olhada junto comigo? Passando para a próxima imagem. Ó, então na próxima já fala que eu tenho que pegar o sudeste. É a primeira coisa que eu faço quando eu vou da Escola Araci para Castelo Branco, que é como a gente chamava carinhosamente no nosso tempo, né? E agora eu fiz o quê? Eu coloquei uma rosa dos ventos em cima da imagem. Então, esse primeiro trecho, para ficar bem claro para vocês, eu coloquei uma estrela amarela onde ele começa e uma estrela vermelha onde ele termina. Então, notem como esse trecho ele está exatamente na direção sudeste. Então, é por isso que esse aplicativo ele vai falar para a gente que é o sudeste, certo? Espero que vocês estejam entendendo bem até aqui.
vocês devem ter percebido, então, que esse sistema de orientação é muito importante. E aí você pode se perguntar, mas como é que esses aplicativos que mostram os caminhos, eles se orientam? Porque a gente tem hoje em dia aplicativo para você ir de carro de um lugar para o outro. Você tem aplicativo para quando a pessoa que está dirigindo quer saber o caminho ser indicado. Aplicativo para pedir comida. Aplicativo para tudo. E todos eles têm mapa e orientação. Na verdade, isso funciona graças ao GPS. GPS é uma sigla em inglês para Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, em português, certo? Então, o GPS, ele é determinado pelos satélites. Então, os satélites, eles enviam os sinais e conseguem traçar todo esse sistema que dá as coordenadas de cada ponto e facilita a gente a ter uma orientação precisa, certo? Somado a isso, a gente sabe que os celulares hoje em dia, usados para a gente poder acionar esses aplicativos, os celulares eles têm um sensor de inclinação. Então, fica muito mais fácil também orientar para saber onde a pessoa está indo, né? O aplicativo tem como saber para onde o seu celular está virado e ajudar isso tudo. Perfeito? Então, vamos recapitular. Bom, nós vimos hoje como mapas, cartas, plantas, imagens de satélite são ferramentas muito importantes para a gente se localizar no espaço geográfico. Mas não só para a gente se localizar, também para a gente se orientar no espaço geográfico. Agora, a gente viu que a carta, o mapa, a planta, a imagem de satélite, sozinhos, eles não vão dar para a gente essa orientação, que a gente precisa de algumas técnicas. E nós vimos algumas dessas técnicas hoje. A primeira que eu mostrei para vocês foi a bússola, que ela tem uma agulha que aponta para o norte. E saiba, se você não tem bússola e não tem como baixar o aplicativo de bússola no celular ou tablet, você tem como fazer bússolas caseiras. É só pesquisar, é bem simples, né? Tá cheio de coisa aí na internet. E então a gente viu que a gente pode usar uma bússola para se orientar, mas que na falta da bússola caseira ou do aplicativo de bússola, existem alternativas, como olhar para o céu. A gente viu que o Sol, ele nasce, né, ao redor do leste. Então, a partir do leste, a gente pode achar os outros pontos cardeais, né? Então, com a mão direita para leste, a gente está com a mão esquerda para oeste, de frente para o norte e de costas para o sul. A gente viu que o Sol ele se põe a oeste, o que também facilita a gente de achar, né, no fim da tarde, os pontos cardeais. E a gente também viu uma forma de encontrar o Sul à noite, através da constelação Cruzeiro do Sul. Tudo bem? E aí nós vimos como o GPS possibilita que os aplicativos eles orientem os seus usuários, seja o motorista, seja o entregador, por aí vai. Então, a gente viu que hoje em dia a orientação é chave para muitos negócios e está dentro do nosso dia a dia, está aí por dentro da nossa vida. Sim, nós também vimos que além dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, a gente tem os pontos colaterais, certo? Então, eu vou projetar aqui brevemente para vocês, para ver se vocês lembram pela sigla o nome. O N é de norte, L de leste. Espero que vocês estejam falando antes de mim. O S de sul. O O de oeste. Agora os colaterais. NE, nordeste. SE, sudeste. SO, sudoeste. NO, noroeste. Eu tenho um desafio para vocês. Então, preparem-se, porque eu preparei um desafio sobre orientação que vai para a tela agora. É possível se orientar no espaço apenas com um mapa? Alternativa A, sim, ele sozinho basta. B, não. Precisamos de pontos de referência ou dos corpos celestes, Sol e estrelas, bússola ou GPS. C, não. Só conseguimos nos orientar por lugares que já conhecemos. Tempo para responder? Então, a alternativa correta é a alternativa B, de bola. Não, nós precisamos de pontos de referência ou dos corpos celestes, Sol, estrelas, bússola ou GPS.
Imagina se a gente só pudesse se orientar por lugares que a gente já conhece. A gente perderia a oportunidade de conhecer muitos lugares novos. E vocês, que lugares vocês têm vontade de conhecer? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!